Saiba você mesmo agora, planejamento. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Esta é a aula número 2 do módulo 2, as 4 funções administrativas, o planejamento. Planejamento. Das 4 funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, o planejamento é a mais importante, a mais complicada, a primeira a ser desenvolvida, parte da teoria da folha em branco. As outras 3 funções dependerão dele, pois ele trata do futuro e é voltado para a eficácia. É no planejamento que se estuda os aspectos externos à empresa, que não são controláveis e de difícil previsão, e ainda os aspectos internos. Estes podem ser controlados, mas estão sujeitos aos externos. Definições. Planejamento. Determinar os objetivos e os planos de ação para atingi-los. Plano. Programações de pessoas, recursos e os meios para atender às metas e os objetivos definidos no planejamento. Objetivo. Estado futuro desejado. Mostra um rumo. É amplo, qualitativo, de médio e longo prazos. Meta. Estado futuro desejado. Específico, quantitativo e de curto prazo. Níveis de importância. Antes de qualquer coisa, deve-se definir, independente do tamanho da empresa, 3 itens muito importantes. Missão. A razão de ser da empresa, o porquê ela existe. Visão, o ponto máximo, o ápice da empresa. E os valores, os padrões de conduta. Todos são de obrigação da alta direção e são uma mensagem externa para investidores, clientes, fornecedores, etc. Planejamento, metas e objetivos, direcionados para a empresa como um todo, é uma mensagem interna para todos os funcionários. Os níveis de planejamento. O planejamento estratégico, de obrigação da alta direção, envolve a empresa como um todo e são de longo prazo. O planejamento tático, de responsabilidade da gerência média, abrange cada departamento, são de médio prazo. E o planejamento operacional, da gerência baixa, voltado às áreas específicas, são de curto prazo. Planejamento, objetivos e metas devem estar em linha com a missão, visão e os valores da organização. Devem ser desafiadores, reais e alcançáveis, conforme a situação e de acordo com a realidade, além de serem mensuráveis. Por fim, eles devem ter hierarquia e prazo para finalização. Propósitos e benefícios do planejamento. Legitimidade é a justificativa da sua existência. Motivação e compromisso possibilitam o engajamento das pessoas. Senso de direção definem um foco, um lugar ou ponto a ser atingido. Fundamento para decisões. As decisões, em toda empresa, devem estar em linha com o planejamento. Padrão de desempenho dá uma medida de avaliação do desempenho definido. Tipos de planejamento. Uso único. Planejamento para determinado objetivo que provavelmente não será repetido. Exemplo, os projetos. Uso contínuo. Diretrizes para tarefas realizadas constantemente. Os procedimentos ou o fluxograma. APO, Administração por Objetivos. Desenvolvido por Peter Drucker, processo democrático baseado no empoderamento do funcionário que, em companhia do gerente, definirá responsabilidades e recompensas. Contingência. Planos para situações específicas, não previsíveis, exemplo, emergências, contratempos, calamidades, etc. As filosofias de planejamento. Planejamento conservador, voltado à continuidade para um mercado estável e constante. A abordagem é reativa, o futuro realmente não é o seu foco, voltado para a estabilidade e a eficiência. Possui base retrospectiva, preocupação com o passado, em corrigir os erros ou deficiências. As oportunidades que possam surgir estão em segundo plano e tendem a ser descartadas.
Planejamento otimizante, voltado para ambientes mutáveis. A abordagem projetiva preocupa-se apenas com um único futuro possível. Melhoria contínua, adaptação, inovação, evita a entropia ou a tendência ao envelhecimento, à obsolescência. Busca os melhores resultados possíveis. Planejamento adaptativo. Ambientes mais voláteis, voltado para a abordagem prospectiva, vários cenários futuros possíveis, as contingências do futuro, alteração das demandas do meio ambiente em que está inserido, compatibilização de diferentes ambientes, interesses e perspectivas, eliminação de deficiências do passado. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja o nosso próximo vídeo, é só clicar no quadrinho, beleza? Eu te aguardo lá, muito obrigado e até breve!